Amanda Catherine Colley era a personificação do sucesso e da dedicação. Em St. Augustine, Flórida, ela era reconhecida como uma líder vibrante em sua carreira no comércio eletrônico e, acima de tudo, como uma mãe presente que não perdia um único jogo de futebol ou evento escolar de seus filhos, Trey e Avery. Vivendo na idílica comunidade de Murabella, um lugar onde vizinhos acenam de suas calçadas e crianças brincam sob a luz dos postes até o anoitecer, Amanda parecia ter construído a vida perfeita. No entanto, sob a superfície dessa tranquilidade suburbana, uma tempestade silenciosa estava se formando. O que começou como uma história de amor e estabilidade transformou-se em um cenário de tensão e silêncio, onde portas fechadas escondiam uma realidade que ninguém na vizinhança ousava imaginar. O dia 27 de agosto de 2015 começou como qualquer outra manhã de quinta-feira no prestigiado bairro de Murabella, em St. Augustine, na Flórida. Esta comunidade era conhecida por suas ruas seguras, gramados impecáveis e uma atmosfera de previsibilidade que atraía famílias jovens em busca de paz. No entanto, por volta das 10h36 da manhã, essa tranquilidade foi violentamente destruída. Moradores da South Bellagio Drive foram surpreendidos por uma explosão de violência que transformou a vizinhança em um cenário de guerra, com gritos de desespero e o som seco de sucessivos disparos de armas de fogo ecoando entre as casas. O serviço de emergência foi rapidamente inundado por múltiplas chamadas desesperadas. Os operadores ouviram vozes femininas em pânico total e sons de luta ao fundo, enquanto as vítimas tentavam se esconder. A central de despacho percebeu a gravidade da situação quando relatos simultâneos descreveram um homem armado invadindo uma residência. Enquanto as viaturas da polícia se deslocavam, a cena de horror já estava se consolidando dentro de uma das casas luxuosas da rua sem saída. Ao chegarem à residência, os primeiros policiais e equipes de resgate encontraram um rastro de destruição absoluta. As portas de vidro deslizantes que davam para o quintal haviam sido estilhaçadas pelos tiros e pela força da invasão. No interior da casa, os oficiais descobriram os corpos sem vida de Amanda Catherine Colley, de 36 anos, e de sua melhor amiga, Lindy Dobbins, de 39 anos. Ambas haviam sido brutalmente executadas em seus esconderijos improvisados. Em meio ao caos, uma terceira mulher, Rachel Hendricks, emergiu da residência ferida e visivelmente abalada. Ela havia sido atingida por um disparo no braço, mas conseguiu escapar da linha de fogo, enquanto o agressor se concentrava nas outras vítimas. Paralelamente, câmeras de segurança de vizinhos capturaram imagens de um homem identificado como Lamar Dudley fugindo a toda velocidade da propriedade. Ele correu entre as casas para buscar auxílio após perceber que era o alvo inicial do ataque, sendo uma peça-chave para o entendimento imediato de quem era o autor daquela carnificina. Amanda Colley nasceu em junho de 1979 e cresceu na Flórida como uma mulher independente e determinada. Ela construiu uma carreira sólida na área de gestão de comércio eletrônico, alcançando um cargo de liderança na empresa Fanatics, onde era respeitada por seus colegas por ser enérgica e focada. Amanda era frequentemente descrita por seus amigos como o pacote perfeito, uma mulher linda, confiante e gregária, capaz de iluminar qualquer ambiente em que entrasse. Apesar do sucesso profissional, o centro da vida de Amanda era sua família e seus 2 filhos pequenos, Trey, nascido em 2009, e Avery, nascido em 2011. Ela era o tipo de mãe que fazia questão de estar presente em todas as atividades escolares, treinos de futebol e jogos, criando um ambiente de apoio e estabilidade para os meninos. Amanda cuidava meticulosamente da casa, na South Bellagio Drive, transformando-a em um lar acolhedor onde recebia amigos e vizinhos para festas e confraternizações sociais. Sua confidente mais próxima era Lindy Dobbins, uma mãe de 3 filhos que trabalhava como gerente em uma loja de calçados.
As duas se tornaram inseparáveis desde que Lindy se mudou para Murabella, compartilhando a rotina de cuidar das crianças e frequentar a piscina do bairro. Lindy era amplamente amada por sua energia positiva e por sua prontidão em ajudar quem precisasse. A amizade entre elas era tão profunda que seus filhos cresceram juntos, criando um laço familiar estendido que era o pilar de sustentação emocional para ambas. A comunidade de Murabella via os Coley e os Dobbins como exemplos de famílias bem-sucedidas do subúrbio. Amanda e seu marido, James Coley Jr., pareciam o casal ideal, frequentemente vistos torcendo juntos nas laterais dos campos de esportes locais. James trabalhava como auditor bancário, sempre mantendo uma aparência polida e educada perante a sociedade. Para quem olhava de fora, as famílias viviam o estilo de vida de um resort, com acesso a quadras de tênis e trilhas de caminhada, personificando o sonho americano de prosperidade e segurança. No início de 2015, a perfeição exibida publicamente pela família Coley começou a mostrar sinais graves de deterioração. O que os vizinhos e amigos mais distantes não viam era um ambiente doméstico cada vez mais tóxico e controlado. James Coley Jr., por trás da imagem de marido modelo, escondia um temperamento volátil alimentado por um ciúme obsessivo e pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Qualquer interação social de Amanda, fosse um compromisso profissional ou um encontro com amigas, era interpretada por James como uma ameaça direta à família. As discussões entre o casal tornaram-se constantes e amargas, muitas vezes durando até as primeiras horas da madrugada. James tentava isolar Amanda, exigindo explicações detalhadas sobre cada chamada telefônica e cada saída de casa. Amanda, em um esforço para proteger os filhos Trey e Avery, tentava manter a rotina da casa e evitar confrontos diretos, muitas vezes cedendo às pressões de James apenas para manter uma paz temporária e evitar explosões emocionais na frente das crianças. A tensão atingiu um ponto de ruptura definitivo em julho de 2015. Incapaz de garantir um ambiente seguro e estável sob o mesmo teto, Amanda decidiu protocolar o pedido de divórcio no condado de St. John's. Com a separação formal, James mudou-se para a casa de sua irmã, localizada a cerca de 24 quilômetros de distância, mas a distância física não encerrou o controle que ele exercia. Ele continuou a monitorar os passos de Amanda, exigindo saber se ela estava envolvida com outro homem. Nesse período de transição, Amanda buscou apoio em Lamar Dudley, um colega de trabalho com quem iniciou um relacionamento após a separação. Temendo a reação agressiva de James, Amanda tentava esconder essa nova fase de sua vida, evitando tirar fotos com Lamar ou frequentar locais onde o ex-marido pudesse encontrá-los. James, por sua vez, também estava saindo com outra pessoa, mas sua obsessão por Amanda permanecia intacta. O clima era de uma trégua frágil e perigosa, marcada por incidentes crescentes de violência psicológica e invasão de privacidade que culminariam na tragédia de agosto. O exame pericial focado no estado da residência revelou que a violência do dia 27 de agosto de 2015 começou muito antes dos disparos fatais. Horas antes do crime, a casa na South Bellagio Drive foi alvo de uma invasão e de um saque meticuloso enquanto Amanda Coley estava ausente. Ao retornar ao lar por volta das 9 horas da manhã, Amanda deparou-se com um cenário de devastação que não indicava um roubo comum, mas sim uma retribuição emocional carregada de ódio. O invasor havia espalhado o conteúdo de latas de lixo pelos pisos, esvaziado gavetas e destruído deliberadamente diversos aparelhos eletrônicos, incluindo vários aparelhos de televisão. Peças de vestuário de Amanda foram retiradas do armário e queimadas em uma fogueira no quintal da propriedade. Diante da desordem, Amanda relatou às autoridades que tinha absoluta certeza da autoria do vandalismo, mencionando que vinha ignorando mensagens de texto coléricas e chamadas insistentes de seu ex-marido desde as 5 horas da manhã. Ela revelou que o clima de medo era constante,
citando ameaças recentes em que James afirmava que tiraria sua vida caso descobrisse que ela estava com outro homem, além de ameaçar ferir seu animal de estimação. Em um incidente anterior, ele chegou a invadir a casa dos pais de Amanda à sua procura e quebrou objetos de valor emocional. Um oficial de serviço público, conhecido como assistente de serviço público, chegou à residência às 10h29 da manhã para realizar uma investigação não emergencial sobre os danos à propriedade. Durante a visita, o oficial documentou a entrada forçada e orientou Amanda sobre como registrar uma queixa formal. No entanto, Amanda, visivelmente abalada e preocupada com o impacto que uma prisão poderia causar na vida de seus filhos e na estabilidade de James, hesitou em prosseguir imediatamente com as acusações criminais. Ela afirmou que desejava consultar seu advogado de divórcio e sua mãe antes de tomar qualquer decisão definitiva, o que levou o oficial a deixar o local sem realizar uma detenção. Logo após a partida do oficial de polícia, Rachel Hendricks e Lindy Dobbins chegaram à casa para oferecer suporte emocional e prático à amiga. Com os filhos pequenos na escola, as mulheres decidiram ajudar Amanda a limpar a bagunça e organizar os cômodos para evitar que as crianças retornassem a um ambiente de caos. Lamar Dudley também estava presente no local, auxiliando Amanda a recolher os pertences espalhados e utilizando seu telefone celular para fotografar minuciosamente cada dano causado pelo vandalismo, com o intuito de utilizar as imagens como prova em processos futuros. Enquanto trabalhavam, o grupo discutia estratégias de segurança para o curto prazo, debatendo como poderiam reforçar as trancas das portas e onde seria mais seguro armazenar as chaves da casa. Apesar da vulnerabilidade óbvia da residência, a presença mútua e a visita anterior do oficial criaram uma falsa sensação de segurança entre eles. Amanda mantinha-se firme na decisão de esperar o conselho jurídico antes de agir, enquanto o grupo tentava retomar algum controle sobre a situação através das tarefas domésticas básicas. No entanto, um cerco invisível já estava se fechando ao redor da propriedade. James Colley havia retornado ao bairro e estacionado seu veículo em uma rua lateral para evitar ser detectado pela frente da casa. Ele carregava consigo 2 pistolas totalmente municiadas, uma de calibre 9mm e outra de calibre 45. Movendo-se com cautela pela trilha de caminhada que serpenteava por trás das casas de Murabella, ele atravessou o gramado e aproximou-se da cerca, utilizando o terreno para ganhar uma posição de tiro direta contra a sala de estar, onde o grupo estava reunido. O ataque violento teve início quando James Colley abriu fogo diretamente através das portas de vidro traseiras. Segundo os testemunhos coletados na investigação avançada, ele não buscava apenas Amanda, mas estava em uma caça frenética por Lamar Dudley, gritando repetidamente "Onde ele está?", enquanto os vidros estilhaçavam sob o impacto das balas. Lamar percebeu instantaneamente que era o alvo principal da fúria de James ao ouvir os disparos e o som do vidro caindo, e gritou para que as 3 mulheres corressem e se escondessem antes de fugir pela garagem da residência. Em pânico, Amanda, Lindy e Rachel seguiram a instrução de Lamar e correram na direção oposta, buscando refúgio na suíte do quarto principal. Amanda conseguiu trancar-se no banheiro anexo, onde permaneceu em contato com o despacho de emergência do 911. Enquanto isso, Rachel e Lindy entraram em um closet estreito e profundo, onde Rachel utilizou o próprio pé para escorar a porta e segurou a maçaneta com força, tentando impedir a entrada do agressor. Lindy tentou ligar para a emergência de dentro do closet, mas o som capturado pelas gravações era apenas de gritos e ruídos abafados. James Colley moveu-se metodicamente pela casa até chegar ao quarto principal, mantendo a exigência de saber o paradeiro de Lamar. Ao encontrar resistência na porta do closet, ele avisou que atiraria caso as mulheres não abrissem e cumpriu a ameaça disparando um tiro certeiro através da madeira. Este disparo inicial atingiu o pé de Lindy e causou ferimentos por estilhaços na mão de Rachel, o que a fez perder a força necessária para manter a porta barricada. O agressor forçou a entrada e, embora Amanda tivesse gritado que Lamar não estava ali e Lindy tivesse clamado por sua vida identificando-se,
James ignorou os apelos. Ele empurrou a porta com violência, ocultando Rachel, que estava atrás dela, e nivelou sua arma contra Lindy, que estava encurralada atrás de um móvel, disparando 3 vezes contra ela. Aproveitando o momento em que James se concentrava em Lindy, Rachel conseguiu escapar correndo do closet da residência. James então voltou sua atenção para o banheiro onde Amanda estava escondida, disparando sucessivamente contra a porta e entrando no cômodo para finalizar o ataque brutal com múltiplas rodadas de tiros de ambas as pistolas que carregava. As análises forenses realizadas após a contenção da cena do crime revelaram um padrão de violência extrema e uma determinação cruel por parte do agressor. A autópsia detalhada de Amanda Catherine Colley confirmou que ela foi atingida por um total de 9 disparos. Muitos desses ferimentos localizaram-se em seus braços e pernas, o que, para os peritos, serviu como evidência clara de que ela utilizou os próprios membros em tentativas desesperadas de se proteger e desviar os tiros antes de sucumbir aos ferimentos fatais. Lindy Dobbins, encontrada no fundo do closet da suíte principal, foi morta com 3 disparos realizados a queima-roupa. O laudo técnico destacou que a morte dela ocorreu apesar de ter gritado sua identidade, indicando que o atirador não demonstrou hesitação ao executar alguém que não era seu alvo original. Os investigadores da Unidade de Crimes de St. John's recuperaram cápsulas de 2 calibres distintos espalhadas pela residência, 9mm e .45. Essa descoberta foi fundamental para provar que James J.R. Colley Jr. utilizou 2 armas de fogo separadas e que ele recarregou ou alternou o armamento durante a execução. A brutalidade foi reforçada pelo fato de James ter esvaziado o pente da primeira pistola 9mm contra Amanda e, ao perceber que ela ainda estava consciente e respirando, sacado uma segunda pistola .45 para desferir mais 5 rodadas de tiros. A identificação formal do autor do crime foi consolidada rapidamente através do depoimento ocular de Rachel Hendricks. Ela conhecia James há anos e já havia até cuidado dos filhos do casal no passado, o que eliminou qualquer dúvida sobre o reconhecimento. Rachel relatou às autoridades ter visto James perfeitamente, enquanto ele disparava através das portas de vidro do quintal e, posteriormente, quando ele invadiu o closet onde ela e Lindy se escondiam. Sua descrição detalhada da fúria e das exigências de James no momento do ataque serviu como pilar central para a acusação de homicídio premeditado. Logo após consumar os assassinatos de Amanda e Lindy, James Colley Jr. fugiu da cena do crime em sua caminhonete, iniciando uma jornada de fuga em direção ao norte. Durante o trajeto, ele utilizou seu telefone celular para realizar uma série de ligações para seu pai e suas irmãs, admitindo abertamente o que havia acabado de fazer. Nessas conversas gravadas e testemunhadas, James tentou construir uma narrativa de justificativa, afirmando que Amanda o havia levado ao limite e que ela era a responsável por sua própria morte por tentar mandá-lo de volta para a prisão através de medidas legais. Ele declarou friamente que tinha feito o que tinha que fazer e alegou que não via outra saída diante das supostas provocações da ex-esposa. O pai de James, James Colley Sr., foi ouvido por uma testemunha que passeava com cachorros nas proximidades enquanto atendia uma dessas chamadas desesperadas. A testemunha relatou à polícia que ouviu o pai implorar repetidamente pelo telefone: por favor, filho, volte e pegue sua caminhonete, não faça isso." No entanto, James respondeu com gritos, afirmando que não aguentava mais ser provocado e que a situação havia acabado. Nessas confissões em tempo real, James sequer mencionou o destino de Lindy Dobbins, tratando a morte da amiga de Amanda como um fato irrelevante para a sua história. Em uma manobra calculada para evitar ser localizado por rastreamento via satélite, James descartou seu telefone celular em uma estrada vizinha, pouco depois de sair de Murabella. Ele então seguiu para a casa de sua irmã, onde recolheu itens adicionais e trocou de veículo, passando a dirigir um carro com placas da Flórida que pertencia a ela,
Com os armamentos ainda em sua posse, ele atravessou as divisas estaduais, forçando o sistema de segurança a emitir alertas para todos os departamentos de polícia vizinhos sobre a presença de um suspeito armado e extremamente perigoso em movimento. A fuga de James Colley Jr. terminou 10 horas depois na cidade de Norton, no estado da Virgínia, quando ele foi interceptado pela patrulha rodoviária. A detenção foi motivada por uma denúncia de uma motorista que relatou estar sendo perseguida de forma agressiva por um veículo com placas da Flórida. A mulher afirmou aos despachantes que temia por sua vida e pela vida de seus 3 filhos pequenos, pois o motorista estava tentando empurrá-la para fora da estrada. Ao realizarem a abordagem tática, os oficiais encontraram James em um estado visivelmente alterado, possivelmente sob a influência de álcool, mas ele não ofereceu resistência física no momento da prisão. Dentro do automóvel utilizado na fuga, os policiais de Norton encontraram evidências contundentes que o ligavam diretamente à cena em St. Augustine. As 2 pistolas utilizadas nos homicídios, uma quantidade significativa de munição solta no banco do passageiro e, de forma reveladora, estilhaços de vidro originários da porta destruída da casa de Amanda. Durante as primeiras interações com os investigadores da Flórida, que viajaram para interrogá-lo, James exibiu uma postura que os oficiais descreveram como profundamente perturbadora e gélida. Ele não apresentou qualquer sinal visível de remorso, mantendo um tom de voz plano e uma postura calma diante da gravidade das acusações de duplo homicídio. Enquanto aguardava a extradição em uma cela regional, as gravações de suas chamadas telefônicas e os relatos de informantes na prisão revelaram que James mantinha sua atitude desafiadora e manipuladora. Ele instruiu seus familiares a bloquearem qualquer tentativa dos parentes de Amanda de obterem a custódia dos filhos e insistiu que sua imagem fosse protegida a qualquer custo. De acordo com um colega de cela, Andrew Cherry, James fazia comentários desdenhosos e cheios de rancor sobre as vítimas, chegando a afirmar que Amanda e Lindy receberam o que mereciam e que ele agiu da maneira que era necessária. Esse comportamento persistente de negação de culpa e vitimização própria, mesmo diante das provas forenses, foi meticulosamente documentado para ser utilizado como agravante durante o processo judicial. O julgamento de James Colley Jr. teve início no verão do ano de 2018, no condado de St. Johns, na Flórida. Desde o começo das sessões, a estratégia da equipe de defesa, liderada pelo advogado Terry Shoemaker, não buscou negar que James havia sido o autor dos disparos que mataram Amanda Colley e Lindy Dobbins. Em vez disso, os esforços concentraram-se em mitigar a culpabilidade do réu para evitar a pena de morte, alegando que o crime não foi fruto de planejamento, mas de um estado mental alterado. A linha defensiva baseou-se no conceito de intoxicação involuntária, afirmando que James estava sob o efeito de uma combinação perigosa de álcool e medicamentos prescritos, como o analgésico hidrocodona e o antidepressivo Cymbalta. O ponto central dessa tese foi o uso do hipnótico Ambien, tomado pelo réu após uma madrugada de alta tensão e vandalismo. A defesa convocou o psiquiatra Dr. Mark Mills, que testemunhou sobre a possibilidade de James estar vivenciando um episódio de parassonia. Esse distúrbio poderia levar uma pessoa a realizar atos complexos, como dirigir e disparar armas, em um estado de sonambulismo profundo, sem consciência de suas ações ou capacidade de formar intenção homicida. Paralelamente, a defesa tentou humanizar James, destacando sua carreira estável como auditor bancário e seu histórico limpo. Testemunhas o descreveram como um pai amoroso e voluntário, dedicado em times de esportes infantis, argumentando que tais atos eram incompatíveis com seu caráter habitual. Em contrapartida, a promotora Jennifer Dunton focou em desmantelar a tese de incapacidade mental. A acusação apresentou vídeos de uma audiência judicial ocorrida apenas cerca de 1 hora antes do massacre, onde James aparecia vestindo um terno e agindo de maneira lúcida e organizada. O juiz Charles Tinling, que presidiu aquela sessão, testemunhou que não observou qualquer sinal de intoxicação no réu,
afirmando que sua postura era perfeitamente consciente. A promotoria também apresentou provas de premeditação, destacando que James realizou uma chamada de 14 minutos para Amanda logo após sair do tribunal, o que teria servido como gatilho para o ataque. A acusação enfatizou que James teve múltiplas oportunidades para desistir de seu plano criminoso. Em vez de retornar ao trabalho, ele parou em um posto de gasolina para abastecer e comprar cerveja, dirigindo depois até a casa de sua irmã para obter as armas de fogo. O percurso de aproximadamente 24 quilômetros entre o tribunal e a residência de Amanda proporcionou tempo suficiente para a reflexão, mas ele escolheu prosseguir. Para evidenciar a crueldade do ato, foram reproduzidas as chamadas de emergência para o 911 feitas pelas vítimas. O júri ouviu os gritos de pânico e o som dos disparos sistemáticos, comprovando que o uso de 2 calibres diferentes e a troca de armas para finalizar a execução de Amanda demonstravam intenção homicida plena. Após os argumentos, o júri deliberou por cerca de 2 horas antes de chegar a um veredicto unânime. James Colley Jr. foi considerado culpado de todas as 7 acusações, incluindo homicídio de 1º grau premeditado e por crime conexo pelas mortes de Amanda e Lindy. Ele também foi condenado por tentativa de homicídio contra Rachel Hendricks e Lamar Dudley, além de invasão armada e perseguição agravada. O tribunal classificou os crimes como especialmente hediondos, atrozes e cruéis, destacando o sofrimento psicológico das vítimas, que tiveram consciência de sua morte iminente enquanto estavam encurraladas. A recomendação do júri para a pena de morte foi unânime, reconhecendo que os fatores agravantes superavam as circunstâncias atenuantes. Em novembro do ano de 2018, o juiz formalizou a sentença, condenando James à morte por ambos os assassinatos. Durante a leitura, o réu permaneceu calmo e com pouca reação emocional. O desfecho foi marcado por depoimentos emocionados das famílias que expressaram alívio pela justiça, mas profunda tristeza pela perda. Christopher Dobbins lamentou a dor de criar 3 filhos sem a mãe, enquanto a família de Amanda destacou o impacto devastador sobre Trey e Avery, as 5 crianças que tiveram suas vidas permanentemente alteradas por aquele ato de violência.